Pena, né? Uau. Ok, como eu estava falando, é o nono livro que o pastor está publicando. E nesta noite nós gostaríamos de começar a celebração, agradecendo a presença de todo mundo e pedindo a todos que pudessem se colocar de pé para que nós pudéssemos ler juntos o Salmo 91, de 1 a 6. Vinde, cantemos alegremente ao Senhor, cantemos com júbilo a rocha da nossa salvação. Apresentemos diante dele com ações de graça e celebremo-lo com salmos de louvor. Porque o Senhor é Deus grande, é Rei grande, acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra e as alturas dos montes são suas. Seu é o mar, pois ele o fez, e suas mãos formaram a serra. Ó, vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou, porque Ele é poderoso para fazer muito mais do que aquilo que nós pensamos. E nessa noite nós estamos celebrando. É uma vitória publicar um livro, é uma vitória saber que o pastor Patente está com 30 anos de ministério. 30 anos de ministério é uma vida que nós celebramos hoje com júbilo. E nós gostaríamos de convidar o pastor Ilmar Pereira, presidente da APEB, Associação de Pastores Evangélicos aqui na Flórida, para que ele pudesse fazer uma oração de gratidão. Oremos ao Senhor. Pai, nós queremos te louvar e te enaltecer, Senhor, por mais este dia. Te louvamos, Pai, por esses 30 anos de ministério do pastor Carlos Patente, por tudo que o Senhor tem ministrado através da vida dele às nossas vidas, a nós que somos amigos, a nós que somos ovelhas dele, Pai, a cada pessoa que tem se colocado debaixo do seu pastoreio. Mas nesta noite, nós também queremos louvar ao Senhor pelo lançamento desse nono livro. Ó Pai, que seja este livro uma bênção, não apenas para aqueles que são leigo no dia a dia, leigo ministerialmente, assim falando, mas para toda a tua igreja. Que essas mensagens venham ministrar, como diz o tema do livro, ao coração de cada pessoa, e que vidas sejam transformadas e ministradas através desta palavra. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada, pastor Ilmar. É um prazer tê-lo aqui, representando a APEB, Associação de Pastores, nessa oração ao ministério e ao livro do pastor Patente. Nós gostaríamos de ter uma música especial agora, Grandioso És Tu. Pastor Rafael, pastor Daniel e Fabiano, por favor, poderiam se posicionar para que nós possamos louvar a Deus com uma música tão tradicional, um hino que realmente é um marco na história da igreja. Canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Quando através
vejo além, montanhas altaneiras, o teu poder em glória proclamar. Minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando percebo que na cruz maldita, por teu amor, Jesus morreu por mim e me livrou do jugo do pecado, ali vertendo seu sangue carmesim. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando afinal em resplendor e glória Jesus abrir as portas da mansão, eu hei de estar de joelhos entre os santos, na mais humilde e vera adoração. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. E então cantar eternamente ali, grandioso és tu, grandioso és tu. E então cantar eternamente ali, grandioso és tu, 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 grandioso és tu. Maravilhoso, né? A gente realmente eleva a nossa alma quando a gente escuta essa música, que ela é muito preciosa. Nós gostaríamos de, nesse momento, chamar a Jandira Patente e a Damares. Elas vão estar falando um pouquinho sobre a trajetória do Pastor Patente e como que surgiu a ideia desse livro. Eu acho que vocês vão gostar. Boa noite, igreja, graça e paz. Boa noite. Carlos Américo Patente
É o sexto filho de uma família de 10 filhos. Nasceu na bonita cidade de Águas Formosas, no dia 1º de novembro de 1958. Há controvérsias aqui, tá? Aos 17 anos, depois de concluir a primeira parte dos seus estudos, mudou-se para Juiz de Fora, Minas Gerais, onde iniciou o curso básico de auxiliar de laboratório. 2 anos depois, transferiu-se para Belo Horizonte, onde concluiu o curso básico de farmácia. Em janeiro de 1980, de férias em sua cidade natal, sentiu chamado para o ministério pastoral, o que muito desagradou seu pai, que sonhava em ter um filho médico. Depois de ser examinado e aprovado pelo conselho da igreja e pelo presbitério, deu início ao seu curso teológico no Seminário Presbiteriano de Belo Horizonte. No ano seguinte, em 1981, transferiu-se para o seminário interno, em Recife, chamado Seminário Presbiteriano do Norte, vindo a concluir o curso no final do ano de 1983. Depois de ser licenciado, foi ordenado como pastor no dia 28 de fevereiro de 1984, pelo presbitério governador Valadares, que também o designou para assumir o pastorado da Igreja Presbiteriana da Vila Isa, em Governador Valadares. Depois de 3 anos de namoro à distância e de 5 meses de noivado, casou-se com Jandira Paiva Barreto, no dia 9 de junho de 1984, com quem teve 3 filhos, Damares, Teófilo e Elisa. No início de 1988, foi transferido para Conselheiro Pena, onde assumiu o pastorado da primeira igreja presbiteriana, permanecendo lá até o final de 1995. Em função de uma trombose sofrida pela Jandira e por recomendação médica, mudamos para Belo Horizonte em 1996, onde assumiu o pastorado da 9ª Igreja Presbiteriana, permanecendo lá apenas 2 anos. No início de 1998, o pastor Carlos assumiu o pastorado da Igreja Presbiteriana Dário dos Araújos, ficando lá até o final do ano de 2001. E no dia 2 de fevereiro de 2002, desembarcamos no Aeroporto Internacional de Miami, com a missão de assumir um pastoreio de um pequeno grupo. Poucos meses depois, aquele pequeno grupo deu origem à Igreja Presbiteriana Bethesda, ficando ele à frente da mesma até o final de dezembro de 2006, deixando uma igreja organizada com 150 pessoas. Por entender que Deus estava lhe dando uma nova direção, de forma amigável e pacífica, pastor Carlos rompeu seu vínculo pastoral com a Igreja Presbiteriana Bethesda e iniciou o trabalho que deu origem à Igreja Vida Abundante, do qual é pastor até o dia de hoje. Segundo o pastor Carlos, abre aspas, ao longo destes 30 anos de ministério, sendo 18 deles exercidos no Brasil e 12 nos Estados Unidos, muitas foram as lutas e as provas, os acertos e desacertos, as tristezas e as alegrias. Contudo, em nenhum destes momentos eu me vi fora do ministério pastoral. Eu amo fazer aquilo que Deus me chamou para fazer. Pastor Carlos adota com seu emblema pessoal o emblema que havia na camisa do seminário que os alunos usavam, em que havia um coração envolto por uma mão com os seguintes dizeres em latim, ditas pelo reformador João Calvino. Agora os irmãos me ajudem aí. Cor meum tibi ofero domine, prompete em sincero, que significa, o meu coração te ofereço ao Senhor, pronto e sincero. Ao longo destes 30 anos de ministério, pastor Carlos escreveu os seguintes livros: Estratégia para vencer uma guerra, Com amor, Desejo de um coração quebrantado, Campo de batalha, De bem com a vida apesar de, Resgatando valores perdidos, Ainda a esperança e Viver bem, questão de escolha. Hoje o pastor Carlos tem o prazer de receber a cada um de vocês para o lançamento do seu novo livro, Mensagens que Falam ao Coração. A Deus toda a honra, louvor e glória. Amém. Esse dueto tá muito bom, hein?
Muito bom. Muito obrigada, Jandira. Muito obrigada, Damares. Nós gostaríamos de ouvir mais um solo agora por Fabiano Portugal, que vai estar cantando Amazing Grace. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear, the hour I first believed. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. And like a flood, His mercy is unending love, amazing grace. The Lord has promised good to me. His word my hope secures. He will my shield and portion be, as long as life endures. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. And like a flood, His mercy is unending love, amazing grace. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. And like a flood, His mercy is unending love, amazing grace. The earth shall soon dissolve like snow. The sun forbear to shine, but God who called me here below will be forever mine. Will be forever mine. You are forever mine. Amém. Este é um culto de ação de graças pelos 30 anos do ministério. Está desligado ou está ligado? Ah, ok. Do ministério do pastor
Carlos Patente e também o lançamento de seu livro. E agora, um dos momentos mais esperados. Pastor e escritor Carlos Patente. Que alegria, irmãos, poder ter você aqui nesta noite. Essa festa só está bonita desse jeito porque você está aqui, mas sobretudo porque Deus está aqui, não é? Eu louvo a Deus pela sua vida e desde já eu quero agradecer a sua visita, a sua presença aqui em nosso meio nesta noite. Deixa eu compartilhar rapidinho com vocês como é que surgiu a ideia desse culto e a ideia do livro. O ano passado eu estava em Belo Horizonte e a minha cunhada, a irmã da Jandira, ela fica me futucando, porque às vezes eu dou uma parada, ela diz, mas você precisa escrever. E eu digo, acho que já escrevi de acho que ninguém quer saber mais dos meus livros, não. Acho que não vou escrever nem. Ela fica, não, você precisa escrever. E de vez em quando eu recebo uma carta, recebo algo de alguém falando de como foi abençoado através daquela literatura. Aí eu falo, então tá bom, eu vou voltar a escrever. E ela é uma das minhas incentivadoras para escrever. Então, ao ano passado, eu me dei conta, assim, sabe, a Alane falando, 30 anos de ministério, é uma vida. Eu falei, poxa vida, tão jovem, com 30 anos de ministério já, né? É uma bênção, né? Mas quando ela falou assim, uma vida de ministério, eu olhei para alguns aqui que nem 30 anos ainda tem. Eu falei, é uma vida mesmo, né? Você não, André, você já tem mais, viu? Mas surgiu da seguinte maneira. Eu comecei a me dei conta de que eu estava completando 30 anos de ministério. Então, eu falei, eu vou escrever um livro, voltado talvez para alguma coisa que ocorreu nesses 30 anos de ministério. E está acabando de entrar aqui esse jovem pastor chamado Rodrigo, que ele, há uns 4, 5 anos atrás, ele disse, pastor, por que o senhor o senhor me dá aula particular de homilética? Eu disse, meu Deus, você imaginou que você dá aula particular de homilética? Agora prega aí para mim. Quer dizer, pregando para 5, 10 pessoas já não é bom, assim, né? Então agora você vai pregar para o pastor. Então fica ali e começa a pregar para mim, que eu vou analisar o seu sermão e vou ver o que é. Aí, desse contato com ele, eu comecei a ministrar umas aulas particulares para ele, aí ele falou assim, por que a gente não faz um grupo? Eu falei, vamos formar um grupo, criar um grupo. E há 5 anos atrás, nós criamos um grupo e eu comecei a ministrar esse curso de homilética. E aí que começou a surgir a ideia. O Marcão, que está lá, o pastor auxiliar do Moisés, aí, que hoje está lá no Coroaci, ele disse, pastor Carlos, o senhor não faz ideia do que o seu curso, o curso, como que ele trouxe, como que ele abençoou o meu ministério. Porque o Moisés é assim, quando ele cansa de um pastor, ele manda lá para Coroaci, manda lá. Eu até pensei em trabalhar com ele um tempo, depois eu fiquei assim, vai que ele cansa de mim. Aí, então ele é assim, quando ele cansa, ô Jadaías, vai se preparando aí, você é o próximo. Mas não pensa que ela Coroaci não, é para um lugar mais distante ainda, viu? Então, eu creio que é a Rocinha, né? Favela da Rocinha, no Rio, acho que é o seu próximo destino. Então, e o Marcão, ele foi lá para Coroaci. E o que acontece? No curso tem vários esboços de sermão que a gente desenvolve. E ele disse, pastor, naquela situação, nem sempre a gente tinha aquela condição de preparar um sermão, aquela coisa assim, e como aqueles esboços me valeram, como que eles foram úteis para mim. E assim, um dia, lá na New Life, ele chegou e me chamou em particular e disse assim, por que o senhor não escreve um livro voltado para esta área? Eu falei assim, poxa vida, mas já tem vários livros aí, não é, de pastores consagrados, homens conceituados, escrevendo nessa área. E eu me senti assim, realmente, completamente incapaz.
Mas aquela voz do Marcão ficou ecoando. Daqui a pouco encontrei um outro que dizia assim, olha, por que você não escreve nessa área? E começou, um aqui, outro ali, começava a me encorajar. E eu um dia resolvi que eu iria levar adiante esse projeto. Então, ano passado, eu comecei a desenvolver esse projeto de escrever esse livro, não é? Mas só que eu consultei vários livros de mensagens e não era exatamente igual àqueles que eu queria. Eu queria algo que pudesse, de alguma forma, alcançar o leigo, que uma pessoa que não tem nada a ver com homilética, que tem nada a ver com hermenêutica, que não tem nada a ver com pregação, que ele pudesse ter acesso ao livro e dizer assim, olha, eu fui abençoado por essa palavra, fui edificado por essa palavra. Mas, ao mesmo tempo, um livro que pudesse ajudar o leigo ou ajudar o evangelista, o pastor, ou alguém que já tem um pouco mais de traquejo nessa área, dando uma percepção maior sobre homilética, sobre hermenêutica, sobre a preparação de um sermão. Então, eu comecei a escrever com esse objetivo de que, quando a pessoa tivesse acesso, se ele é um pregador, ele pudesse ali usar aquele texto, ou ele quisesse ampliar, ou ele quisesse diminuir, ou ele quisesse fazer como quisesse, apenas dando ideias, né? É como disse o pastor Moisés para mim, Patente, eu gosto dos seus sermões, porque eu dou uma melhorada, ponho no fogo e prego, não é? É o meu melhor amigo, o Moisés é uma joia. Então, assim, eu gosto dos seus sermões porque eu dou uma melhorada, ponho no fogo e prego. Né? Eu falei, é isso, eu quero. Eu falei assim, tá bom, eu vou fazer isso. Eu vou deixar que os irmãos, né, como disse um pastor há muitos anos atrás, a lenha é minha, mas o fogo é seu. Então, você põe fogo e desenvolve. Então, foi assim que surgiu esse livro, Mensagens que Falam ao Coração. São 52 mensagens, que eu posso chamar de mensagem, mas como Elisa chamou, de capítulo, e que são assuntos os mais variados. Uma pessoa lá em Belo Horizonte falou comigo que não tem nada a ver com a pregação, e disse, olha, eu estou com um problema sério de visão, não estou podendo forçar muito a vista, mas eu simplesmente não consegui parar de ler. Porque de um assunto você vai para outro, e cada assunto você começa, você encerra ali. Não é? Então, o livro está sendo muito bom para mim. Então, eu creio que você vai gostar, não é, desse livro. Tem a outra história, mas essa eu vou contar em agosto, porque eu também completo 30 anos de casado. E dessa reflexão de que, gente, eu também já estou completando 30 anos de casado, surgiram outros 2 livros, que é Só para Casais e outro, Família é Coisa Séria, que vai sair em agosto, mas isso é outra história, não é? Então, deixa eu falar um pouquinho a respeito do meu chamado. Eu comecei a fazer alguns cursos secundários na área de saúde, que é uma área que eu gosto muito. E eu achei que eu estava tendo chamado para fazer o curso de medicina. Não só porque o meu pai queria, mas porque eu queria também. E, na verdade, eu comecei a me preparar. Mas, entre a preparação do vestibular, eu fui passar as férias em Águas Formosas, naquela bonita cidade, como vocês ouviram na apresentação. Fui passar as férias lá e tinha um seminarista enviado. O seminarista é assim, ele não consegue chegar até o destino dele. O pastor fala assim, eu te dou uns trocados, você fica aí esse mês e depois você completa a sua viagem. E ele disse, tá bom. E ficou lá, o nome dele é Gerson, e ele ficou em Águas Formosas, e como não tinha muita gente disponível, o evangelista pediu para eu dar, o presbítero pediu para eu dar apoio para o seminarista. E eu comecei, então, a visitar com ele, visitar as famílias. E ali ele começou a ouvir os problemas, ele começou a ouvir as pessoas. E, por incrível que pareça, aquilo começou a mexer comigo. Passou alguns dias, eu disse para ele, como é que é esse negócio de ser pastor? Ele disse, olha, rapaz, o negócio é assim. Não é você que escolhe, é Deus que te escolhe. E eu perguntei para ele, e como é? Que eu era bem jovenzinho ainda. Como é que é esse negócio? Ele disse, é um negócio misterioso. É um chamado, algo que acontece dentro de você, que você tem consciência de que você está sendo chamado por Deus para esse
esse ministério. Foi numa sexta-feira, por volta de 5h30 da tarde, eu estava debaixo de uns pés de manga e de pinha no quintal da minha casa, quando eu senti o chamado para o ministério. Eu cheguei para ele e falei assim, eu estou sentindo exatamente isso, é um negócio que eu não consigo explicar. Ele disse, é Deus que está chamando você para o ministério. E agora, como explicar para o meu pai? Meu pai era oficial de justiça. Meu pai estava afastado da igreja porque ele tinha problemas em relação a crentes e a igreja, como muito acontece hoje, afasta da igreja. E o meu pai sempre lidou com o advogado, promotor e juiz. E meu pai, embora transitasse, mas, com todo respeito, se houver algum advogado aqui, alguém que está nos vendo pela internet, não me leve a mal. Mas para o meu pai, naquele contexto, ele dizia assim, eu prefiro que um filho meu seja gari a ser advogado. Bem, depois que Deus me chamou para o ministério, foi a vez de falar com meu pai. Eu falei, pai, preciso falar com o senhor e com minha mãe. E eu então falei para ele que eu estava sentindo algo muito estranho dentro do meu coração e que algo estranho, essa voz me chamava para o ministério. Você sabe o que ele falou comigo? Eu prefiro que você seja advogado a ser um pastor. Será que você entendeu? Ou seja, abaixo de gari. Mas ele não me proibiu. Me apresentei à igreja e me apresentei ao presbitério e, de alguma forma, um pouco diferente comigo, fui para o seminário. Meu pai não deu muita atenção para mim, e eu passei 2 anos. Primeiro ano em Belo Horizonte, depois fui para o seminário interno em Recife. E naqueles 2 anos não tive, na verdade, nenhuma ajuda do meu pai. E o relacionamento tornou-se frio e distante. Quando eu estava já encerrando o meu 3º ano, os amigos dele diziam para ele que gostariam de ter um filho como eu era. E meu pai então começou a se tocar. E então o relacionamento começou a melhorar. Quando eu concluí o 3º ano, graças a Deus, o relacionamento já era outro. As pessoas diziam a meu respeito como que Deus tinha transformado a minha vida e como que eu era uma pessoa diferente dos demais jovens. E o meu pai, então, começou a sentir orgulho de mim. Então, concluí o meu curso, e nesse período, quando eu comecei o meu curso, eu estava em Belo Horizonte, e eu dava assistência a uma congregação em Sabará, num bairro de Sabará, em Belo Horizonte, e naquela ocasião eu conheci a Jandira. E ali começou a amizade. Quando eu fui para o seminário em Recife, em 1980, nós resolvimos namorar. E o nosso namoro, então, foi, naquele período, tudo à base de carta. E olha, irmãos, cada carta apaixonada. Bem, isso é um outro período, isso é uma outra fase. É um livro que vai acontecer em agosto. Não perca. Em agosto, todos vocês estão convidados para o lançamento do livro Só para Casais e Família, Coisa Séria. Eu vou contar com detalhes como é que tudo aconteceu. Então, foi nesse período que nós nos conhecemos, e esse relacionamento quase todo foi na base de cartas, e realmente o noivado também, 5 meses de noivado, não é? Foi uma coisa muito interessante, mas eu vou contar nessa ocasião. E graças a Deus, Deus tem nos sustentado, tanto no casamento quanto no ministério até aqui. Você já teve vontade de desistir? Não. Uma vez perguntaram à esposa do Billy Graham se ela já teve vontade de separar dele.
Ele disse, não, separar não. De matar muitas vezes, mas separar não. Então, se você me perguntar se eu já tive vontade de desistir do ministério, não desisti não. De matar alguns já. De matar alguns presbíteros. Meu Deus, que comissão. Mas logo passa, né? O bom é isso, que logo passa, você volta boa. 30 anos, né? Coisa abençoada. Graças a Deus, né? Bênção de Deus. Então, foi assim que surgiu a ideia do livro e foi assim que aconteceu o meu chamado. E até aqui chegamos com 30 anos de ministério. Na verdade, aconteceu no dia 28 de fevereiro de 2014. Completei 30 anos. Amém. Obrigado. Nessas horas a gente descobre todos os segredos, né? Gente, vamos dar prosseguimento à nossa festa de hoje, né? Esse culto especial, com o pastor Rafael Conrado cantando Meu Tributo, né? É interessante porque o pastor Patente estava falando com relação aos livros, e esse aí só para casais, eu tenho incumbida de ler, mas não vou contar para ninguém o que está escrito lá. Gente, vamos agora com o pastor Rafael Conrado, Meu Tributo. Pelo bem que tens feito a mim, que vem demonstrar quanto amor tu tens, ó Deus, por mim. As vozes de milhões de poderiam expressar a gratidão do meu pequeno ser, que só pertence a ti. A Deus seja a glória, a Deus seja a glória, a Deus seja a glória, pelas bênçãos sem fim, com seu sangue
a chamar o pastor Moisés Monteiro, da Igreja New Life. Ele vai estar fazendo uma oração nesse momento. Nós agradecemos a presença do pastor Moisés aqui e de todos os nossos convidados nesta noite tão gostosa, né? Vamos nos colocar em pé. Eu quero parabenizar aí meu amigo pastor Carlos Patente por mais esta grande vitória. E quero dizer aos irmãos que tudo que o pastor Carlos Patente escrever e tudo que ele pregar, eu leio e escuto. Porque eu tenho tido a grata satisfação de conviver com ele. Deus tem me abençoado com a amizade dele. Frequento a sua casa e sei que ele vive aquilo que prega. Então, quero aí recomendar tudo que ele escrever, né? Está aí nesse processo, vem outro livro e eu sempre vou ser participante, porque ele tem sido uma referência. Trago o abraço da New Life, pastor Carlos, muito querido lá na igreja. Pastor Carlos tem sido um grande cooperador, um grande ajudador, tanto no meu ministério pessoal como da igreja New Life. Vamos orar, agradecendo a Deus por este momento. Pai, eu estou feliz, como amigo pessoal deste homem. Senhor Deus, ele tem me abençoado ao longo dos anos. Eu tenho tanta certeza que o Senhor cruzou o nosso caminho com propósito. Ó Deus, eu sei que sobre todas as coisas, Senhor, o Senhor colocou ele no meu caminho para me abençoar. Ele tem sido, Senhor Deus, uma inspiração, tanto, Deus, na minha vida, Senhor Deus, Pai amado, ministerial, como em todas as áreas. E eu sou grato ao Senhor. Quero agradecer ao Senhor pela vida da Jandira, pela vida desta família. Senhor Deus, que vivem aquilo que pregam, Senhor. Deus, o Senhor sabe, o momento que nós vivemos é um momento de tanta crise, tanta gente que vive de teoria do Evangelho. É tão bom encontrar um homem sério, um homem, Pai amado, Senhor Deus, que procura viver a sua vida pautado naquilo que é a Tua palavra. Então, Senhor Deus, eu quero me unir a Ele neste momento de gratidão, de alegria, ó Deus, e pedir, Senhor Deus, que o Senhor possa continuar usando a vida deste homem e que o alcance deste livro, Senhor Deus, seja algo que vai além da sua imaginação, daquilo que ele projetou, que o Senhor possa surpreender o teu filho. Enfim, Deus, a minha oração, Senhor, é que vidas sejam transformadas, pessoas sejam tocadas, ó Deus, que haja conversão, transformação, enfim, Senhor, que o Senhor faça a tua obra através, Senhor Deus, deste livro. Assim como que o Senhor possa continuar usando o teu filho, dando graça, poder, unção para a vida dele. Nós te damos graça por esse tempo, Deus, nós sentimos a tua presença aqui. Eu oro, Deus, e te agradeço em nome de Cristo Jesus. Amém. Obrigado. Nós gostaríamos de chamar novamente o pastor Patente para os agradecimentos dessa noite. Os irmãos podem sentar. Eu anotei aqui algumas coisas para não esquecer, né, de agradecer, porque são tantos que têm cooperado, mas, em primeiro lugar e acima de tudo, a Deus. Eu fiquei muito tocado com essas músicas que foram cantadas. Elas foram selecionadas a dedo, porque são músicas que tocam o meu coração. Primeiro começamos com Grandioso És Tu, depois o Amazing Grace, e agora meu tributo. E a Deus, eu quero acima de todos e acima de tudo, dedicar tudo que tenho, tudo que sou, a Ele. A Ele seja realmente toda honra, todo louvor e toda glória. Eu reconheço de todo o meu coração, não há uma área da minha vida, do meu ser, do meu coração, da minha mente, não há absolutamente nada, em nenhuma área do meu coração, que não reconheça que se há algo de positivo, algo de bom, como diz Paulo, que tens tu que não tenhas recebido. Não é? Então, tudo provém do Senhor. E a Ele
verdadeiramente seja dado toda a honra, todo louvor e toda a glória, porque não há outro que merece essa honra, esse louvor e esta glória. Eu quero agradecer de todo o meu coração a família que Deus me deu. Essa esposa maravilhosa, Jandira, vem aqui, fica aqui do meu lado. Os meus filhos são bênção na minha vida, irmãos. Como que meus filhos têm me abençoado? Começou lá alguns anos atrás com a Damares, depois veio o Teófilo e depois veio a Elisa. Por favor, venham vocês três aqui. São bênçãos de Deus para nós. Está faltando um. Está vindo aí. Eles vão ficar aqui comigo porque, na verdade, sem o apoio deles, com certeza não teria chegado onde cheguei, né? E eu agradeço a Deus pela vida dessa princesa que Deus colocou do meu lado e dessas bênçãos que Deus me deu, cada um mais bonito que o outro, né? Vocês podem ver que puxou o pai. Eu quero agradecer à Igreja Vida Abundante, a qual tenho a alegria e o prazer de pastorear, pelo carinho, pelo apoio que tem dado a mim e a minha família. Eu quero agradecer aos meus colegas e amigos que têm me apoiado e encorajado para que eu prossiga com esse ministério, para que eu dê sequência à minha caminhada. Eu agradeço porque eles têm me amado como eu sou e têm me aceito como eu sou, não é? Às vezes alguns querem que eu mude, já recebi proposta milionária para mudar de time, mas como é que eu posso? Não tem, irmãos. O médico falou que é um sangue azul que corre na veia, não tem como, mas mesmo assim eles um pouco contrariados, porque não sou flamenguista, não sou corintiano, e nem outro time. Então, mas mesmo assim eles me aceitam, né? Então eu agradeço aí aos meus colegas pelo apoio que me tem dado. Aos meus colaboradores, tá, irmãos, tem umas pessoas que são muito queridas, que às vezes têm, até talvez com certa dificuldade, mas têm me apoiado, têm me abençoado. A minha irmã Elaine, que está, e meu cunhado, o Alexandre, lá em Belo Horizonte, estão nos vendo aqui. É um casal que tem nos abençoado, que tem nos apoiado. Quando eu falo a respeito de... Eu tenho dito que, às vezes, irmãos, Deus tem me dado alguns privilégios. Mas eu acho que aquilo que Paulo fala, né? Eu coloco alguns espinhos para você não ficar orgulhoso. Deus tem me dado o privilégio de viajar por alguns países, mas, por outro lado, eu vou duro e volto duro. Quase que não tem como comprar nenhum presentinho para a esposa. Então, para não ficar muito vaidoso, então ele fala, eu vou deixar você ir, mas também você não vai ficar metido a besta, nem uma lembrancinha para dizer, ó, teve lá. É quase que assim, né? Às vezes me dá a benção de escrever o livro, mas às vezes não tenho o recurso, né, financeiro. E aí Deus põe gente no meu caminho e me abençoa, né? Então, a Elaine, o Alexandre, o Rodrigo Sampaio, o Xande, que está lá no Alabama, não é? O pastor Fernando tem me abençoado, o Levindo. Então, são irmãos que, às vezes, abrem não só o coração, mas abrem também a mão e nos abençoam. E, às vezes, faz com que aquilo que Deus põe no meu coração se torne real, não é realidade, como esse livro aí, não é? O Odilon também, um dos que tem me apoiado, e eu quero agradecer esse apoio que eu recebi e que, de alguma forma, tornou possível esse livro, né? A equipe de ornamentação, olha, irmãos, que equipe maravilhosa, não é? Liderada pela Raquel, não é? A Catarina, a Tandra, não é? E a Elisete, um quarteto aí, não é? Claro que teve a direção do Joaquim em distância, né? Supervisionando,
né? Mas que quarteto 10, né? Vocês vão ver lá dentro como que ficou assim, um lugarzinho aconchegante, gostoso. É porque essa equipe fez isso. Ontem trabalhou até mais de meia-noite, esses 3 dias, né? Mais simples que pareça, mas olha, é demorado. Eu vi lá como é que é, né? Colocam, só para os irmãos terem uma noção, a Raquel disse: pastor, tem mais dessa flor lá? Eu disse: tem, mas eu doido para ajudar, mas você sabe que as mulheres, às vezes, elas não gostam muito que a gente ajude. A melhor ajuda é não ficar calado, e que ela disse assim: pega esse vaso, você pega. Faz isso, né? E ela disse: pastor, tem mais flor lá em cima? Eu disse: tem, vou lá pegar. E eu fui lá, corri lá em cima, peguei, armei um bloqueio de flor, mas eu misturei, eu nem sei o nome das flores, mas fiz tanta mistura e cheguei com aquele buquê. Na hora que eu cheguei, elas não tiveram, começaram a rir, né? Como quer dizer assim. E pegou, aí elas vão e colocam assim, e vão lá atrás e olha, e mede, tá meio centímetro lá direito, tá assim e tal, e ficou. E eu falei: gente, é por isso que dura muito tempo, né? Mas vale a pena, né? Essas preciosidades de Deus, né? Que põe no caminho da gente para nos abençoar. E eu agradeço, né? De coração. Como é que ficou bonito. A equipe da cozinha, nem estão aqui para poder favorecer lá, para nos favorecer, né? Preparando o nosso coquetel, o nosso lanche que iremos tomar ali. A Fátima, a Miriam e a Dailma são algumas que estão lá preparando o lanche para a gente. Aí eu quero agradecer a equipe Arte Visual e Sonoplastia, o Teófilo, né, que tem colocado todo o seu empenho, o seu talento. Vocês vão ver aquela arte lá, é trabalho dele lá na gráfica, até fora do trabalho, além do horário de trabalho, até mais tarde, fazendo. Né? Obrigado, meu filho. E o Atos na sonoplastia, né? Furando buraco aqui e acolá, mas trabalhando para a gente ter um ambiente gostoso lá. Eu agradeço de coração. A equipe de música, né? Na verdade, irmãos, quero ser bem sincero para os irmãos, o Plácido Domingos, o José Carreiras, e antes de falecer, o outro lá, o Pavarotti, mas o Pavarotti já tinha morrido, quem ligou foi o Bocelli. Eu falei: olha, não. É o pastor Rafael, o pastor Daniel e o Fabiano, hein? O Eldivo também veio, mas ele já estava descartado. Eu falei: não, eu quero os 3. E foi assim, selecionado a dedo, né? Então, agradecer por esse carinho, né? O pastor Noé fez o papel de secretário aí, insistiu com vocês, e até fiquei sabendo que falou assim: gente, por favor, vão lá, senão o pastor Carlos fica sozinho com a família dele. Ó, não precisava tanto, tá? Precisava tanto. Você podia só... Gente, ó, de coração, a todos vocês que vieram nos prestigiar, obrigado. E, por fim, a Laine, que mais uma vez está na direção dessa apresentação do livro. Obrigado, Laine, pelo seu carinho, né, em nos atender. Tá bom? Então, a vocês todos, a minha gratidão de todo o meu coração. Obrigado. Deus abençoe. Nós gostaríamos agora de convidar a todo mundo para poder ir para o outro salão, onde o pastor vai estar autografando o livro, e nós vamos poder compartilhar, né, de um coquetel muito gostoso. Muito obrigada pela presença de todo mundo. Foi um prazer estar aqui apresentando este evento. Obrigada.